E vamos compartilhar, então, aqui. Me avisem aí, faça o tinindo se estiverem vendo, por favor. Então, né? Beleza. Então, vamos lá. Mais uma vez, né? Estamos aqui juntos para falar um pouquinho, né? Tentar entender as mensagens, né? Que Joana nos passa nessa série psicológica dela. E hoje, né? No livro Desperte e Seja Feliz, no capítulo 17, nós temos técnicas de reabilitação. Quando fala em técnicas de reabilitação, isso nos dá uma ideia muito palpável, né? Quando fala, são técnicas, é algo técnico, quer dizer, é algo que você tem condições de fazer, que você pode fazer. E nos dá essa ideia de algo concreto, literal, né? Só que Joana, ela vem nos falando, mesmo que seja literal, são coisas que a gente sente, são sentimentos, são emoções, né? São estruturas que a gente tem condições de analisar e de perceber em nós, né? Essa reabilitação, né? O ser, né, ele é habilitado aqui. Eu até coloquei aqui no segundo, vou voltar aqui um pouquinho, depois eu volto aqui. O espírito foi habilitado a realizar a vontade de Deus, superar fraquezas e cumprir uma missão específica, né? Então, nós fomos habilitados a isso. Então, a gente sabe, né, que quando a gente reencarnou nos nossos encarnes, né, nos nossos reencarnes, a gente tem uma missão, a gente vem com uma missão, né? E a gente está habilitado a fazer com que essas estruturas se renovem em nós. Então, quando se fala em habilitação e reabilitação, se estamos em reabilitação, é porque nós ainda não estamos habilitados a tal missão, né? E que missão é essa? A única coisa que a gente sabe, a única coisa não, algumas coisas a gente sabe, né? Que a quem muito será dado, ou muito será cobrado, ou a quem muito foi dado, muito será exigido. Isso é através de Lucas, né? Lucas fala isso para a gente. Então, nós estamos aqui, né? A nossa responsabilidade, ela é muito maior. Não que os outros não tenham, mas a gente tendo mais consciência, nós estamos juntos aqui nesse momento, nós sabemos que nós estamos recebendo muito, né? Muitas informações, muita leitura. A gente traz com a gente a certeza de que não estamos aqui à toa, né? Que nós estamos aqui de passagem, que a vida continua e que com o meu desencarne, eu vou seguir a vida lá do outro lado, de outra forma, né? É o navio, como a gente fala muito na Meng, é como se fosse um barquinho, e ele continua, só que vai chegando no momento que você não vê o barco mais, mas a gente sabe que ele continua. É a mesma coisa, ele vai para outro porto, né? E é também a lei da semeadura, né? Ela é muito forte, né? Será que a gente tem total consciência disso mesmo, né? O plantio, ele é opcional, mas a colheita é obrigatória. Daí a questão da reabilitação, né? A gente saber, eu vou plantar se eu quiser. Eu vou amar se eu quiser. Eu vou perdoar se eu quiser. Eu vou ser caridoso se eu quiser, né? É opcional. Mas tudo que eu fizer, o meu amor, o perdão, o amor, né, a caridade, ela é obrigatória, é um fator obrigatório, né?
A própria doutrina nos mostra isso, né? Sem caridade não há salvação. Sem amor não há salvação. E eu vou falar aqui, né, algo que a gente até comentou no início, que eu fiquei muito, que mexeu muito comigo e que eu adotei isso. E eu achei muito pertinente o que Sônia falou, né, na sexta-feira, a fragmentação do amor que Deus nos deu. Ele foi tão bom que ele deu-nos o amor em frações, em fragmentação. O que é essa fragmentação? É o perdão, é a aceitação, né? É a coerência, a nossa humildade, é a nossa aceitação mesmo de tudo aquilo, da nossa reencarnação, que a vida continua. E eu achei isso tão bonito, mas tão bonito, né? A fragmentação do amor, nesse sentido, que tudo isso, quando a gente fala de amor, parece algo tão longe, tão distante, mas ela vem através de todas essas palavras para nos reabilitar, né? É como obter resultado daquilo que não se semeou, é uma reflexão, né? Coloquei até como reflexão. Como é que nós vamos obter resultado disso, né? Se eu não semeei, mas eu quero aquilo, eu exijo aquilo. Então, assim, a nossa arrogância é tanta que eu não faço a minha parte, né? Não olho o que eu faço, mas faça o que eu digo, né? Mais ou menos nesse sentido. Será que a gente está fazendo realmente o que Jesus nos disse, né? Então, aí vem, né? Como já havia falado, o espírito foi habilitado a realizar a vontade de Deus, superar fraquezas e cumprir uma missão específica. Mas, aí, algumas perguntas que eu elaborei, eu tomei a liberdade de elaborar. Sabemos qual é a nossa missão? Bem, acredito que saber qual é a nossa missão, eu acredito que a gente não saiba, né? Mas a nossa intuição nos leva a tomar algumas decisões. Será que eu respeito essa minha intuição? Será que eu consigo enxergar essa minha intuição, essa minha missão, né? A missão que eu sei, né, que Jesus vem nos falar é: ame a Deus acima de tudo, né, sobre todas as coisas, e ao teu próximo como a ti mesmo, né? Será que nós atentamos a isso? Será que esse amor que eu quero, que eu desejo, que eu almejo e muitas vezes que eu exijo, será que a gente dá realmente, a gente distribui esse amor? Será que esse amor é realmente incondicional ou ele é condicionado a algo, né? Quais são as nossas fraquezas? Eu não sei enumerar as várias fraquezas, né? Cada um pense, né, como quiser e como achar que deve, mas eu sei que determinadas coisas mexem comigo, me deixam, não me deixam muito feliz, não me deixa, me faz meio que cair, né? E eu tenho consciência disso, que essa queda, ou eu estou simplesmente me iludindo, se eu estou protelando, empurrando com a barriga isso aí, né? São as nossas emoções. E nós realizamos a vontade de Deus, né? Qual que é a vontade de Deus? Que a gente ame. Exatamente isso. Que a gente reabilite. Por isso essa reabilitação. É amar, né? É louvar a Deus, é orar. Naqueles momentos em que em que a gente separa e fala assim, meu Deus, parece que você não vê saída. Aí o que que você faz? Será que eu fico pensando naquilo, martelando aquelas coisas, aquele pessimismo, aquelas coisas ruins? Ou será que eu vou colocar na mão de Deus, porque estando na mão dele, tudo está na mão dele. E como eu sei disso, né, eu vou orar, eu vou rezar e vou agradecer. Então aí vem a gratidão, né?
é a questão da gratidão. Que gratidão é essa? Eu agradeço por existir, né? A partir do momento em que o meu espírito e que eu, espírito, existo, eu sou eterno. E ele vem em várias vidas com estampas diferentes, com nomes diferentes, né? Eu tenho consciência disso. Olha, temos consciência disso. Nós temos consciência de que Deus, ele é o mentor, ele é o, vamos dizer, o arquiteto do universo. Se ele é o arquiteto do universo e eu faço parte dele, então ele me criou. Ele, o ser supremo, né? Essa energia suprema. E a gente perguntar, o que é Deus? O César vem falando isso para a gente através do livro dos Espíritos, e o livro dos Espíritos vem falando o que é Deus, não quem é Deus. Porque se você fala quem é Deus, você está dando a Deus uma característica humana, né? E segundo o livro, né, O Céu e o Inferno, fala que Deus está no sétimo céu. Por que não aqui? Por que que fala, algumas pessoas, né, falam que está no sétimo céu, está tão longe. Se Deus está aqui, dentro de mim, porque eu sou criação de Deus. Então, eu trago essa chama, né, de Deus em mim. E Joana nos chama a reabilitação. Por quê que ela nos chama a reabilitação? Por que que ela insiste em todos os estudos dela, ela sempre bate nessa tecla, que é, o que que é a reabilitação? É a reforma íntima. Reabilitação, reformar. É formar novamente, é direcionar os nossos caminhos a determinadas situações, a novos caminhos. Então, eu estou dizendo aqui que é um homem velho, né? Que homem velho é esse, né? E Joana vem e nos fala. Ela destaca a questão do sofrimento, a enfermidade, né? A incompreensão. Coloca lá no cozinho, por favor. Então, deixa aqui. Pode assistir lá. Vovó vai estar vendo aqui, tá? Desculpa, viu, gente? A enfermidade, né, a incompreensão, as calúnias, todas esses sentimentos, essas emoções, ou tudo isso nos leva a atingir determinadas situações, determinadas emoções em nós. Até que ponto isso nos fere, ou isso é um caminho, é um trampolim para uma nova visão, uma nova forma de enxergar, uma nova forma de ver a vida, esses caminhos, essa reforma. Então, ela fala: quando surpreendido pelo sofrimento, de qualquer forma, de qualquer matiz, porque o sofrimento, às vezes, para mim, eu vejo de uma forma. E para outras pessoas, esse sofrimento ele é visto de outra forma, né? Então, de qualquer jeito, que a gente se lembre do divino educador, né? Que a gente vai corrigir, né, as imperfeições. E será através dele que nós vamos corrigir as nossas imperfeições, né? Se estamos em sofrimento, vivemos num mundo de provas e expiações, estamos a caminho dessa transmutação, né? Transmutar, mudar, corrigir, né? Esse sofrimento vai me fazer crescer. Se eu for contra esse sofrimento, eu estou indo contra a própria natureza humana. Por quê? Se estamos aqui, se ainda estamos aqui, essa é a oportunidade. Alguns dizem que até uma das últimas, né? Ou se não, a última, porque nós já estamos no caminho, né, da mudança. E então vamos corrigir, vamos observar. Meu Deus, será que eu vou conseguir corrigir essa imperfeição que está em mim? Será que eu consigo isso? Né? Que imperfeição é essa?
Esse sofrimento, nossa, eu sou contra, não. O que que ele está querendo me mostrar? Por que que eu estou nesse sentido? Eu vou agradecer. Eu vou trazê-lo para perto de mim e falar assim, olha, meu companheiro, você vai me dizer por que que eu estou passando por tal situação, né? O que que eu preciso aprender? É você realmente vasculhar, tirar as teias de aranha, né? É você ir na sua sombra, literalmente, e dar luz a ela. Convidado ao leito por enfermidade, se você se deitar, se você não conseguir se levantar, muita gente pode ficar meio contrariado ou vítima, porque eu, por que eu, por que não eu, né? O que que está querendo me dizer mais uma vez, né? A enfermidade, ela chega sorrateira e perturbadora. Não te consideres desamparado. Você não está, nós não estamos desamparados. Nós nunca estamos sós, mesmo que abandonados por todo mundo, né? Pelos amigos, por família, nós não estamos sós, né? A gente vai olhar, deitado mesmo numa cama, a gente vai olhar, a gente vai ver o céu, a gente vai ver as estrelas, a gente vai ver o sol, mesmo que a gente não veja, a gente guarda aquele calor dentro de nós, né? Então, esse é um recurso educativo para ensejar-te reflexões em torno da existência terrestre e da vida como um todo. Então, é o momento que a gente tem de a gente observar o que está ao nosso redor, né? O que que eu estou fazendo aqui? Eu posso ser melhor? Mesmo em cima de uma cama, o que que eu posso, de uma cama, o que que eu posso fazer para ser melhor, para melhorar a minha vida e automaticamente a vida do outro? Algumas pessoas, né, enfermeiros, que chega a gente em um hospital, enfermeiro chega, alguns tratam super mal os enfermeiros, né? Como também temos o contrário, né? Então, que a gente, eles estão ali para nos ajudar. Uma vez, uma enfermeira, eu fiquei com a minha prima, com a Daniela, no hospital. A Dani falou para ela, assim, olha, muito obrigada e tal. Ela falou assim, olha, deixa eu te falar uma coisa. Eu agradeço muito o fato de eu estar aqui. E por quê? Nós estamos aqui porque a gente quer. Vocês não. Vocês não estão aqui porque vocês querem, vocês estão aqui porque vocês precisam. Eu achei isso de uma grandeza, sabe? E ela falou assim: realmente, a gente está aqui porque a gente precisa. Ela falou assim: então, o que eu posso fazer é tratar bem. Se eu estou aqui porque eu quero, o que que me impede de tratar as pessoas bem? Mesmo que essas pessoas não nos tratem bem. Então, eu achei isso grande, sabe? Eu achei isso forte. Eu nunca me esqueci disso, né? Tomado pelo vendaval da incompreensão, não te sintas em desamparo sob o látego da injustiça. Quer dizer, se você não for compreendido, não se sinta injustiçado, né? Toma a ocorrência como forma de recuperação. Olha, se eu não fui compreendido, o que está faltando? Ou o que que falta? O que que eu observo no outro? Ou o que que eu observo em mim? Porque nós temos o outro como modelo. Nós também somos modelo, né? Não que eu seja modelo e eu sou o máximo, nada disso. Mas que eu seja modelo de humildade, que eu seja modelo de caridade, que eu seja modelo de leveza, de paz, de transformação, né? De acrescentamento ao outro, do outro, fazê-lo pensar coisas que talvez nem eu pense e que, através daquela incompreensão ou através daquela forma como me foi colocado, eu vejo, opa, isso está faltando em mim, eu estou precisando disso. Então, tudo tem um lado bom. Todas as situações, por pior que elas sejam, elas nos ensinam alguma coisa, com certeza, né?
Então, toma a ocorrência como forma de recuperação moral a respeito de delitos que permaneciam guardando reparação. Então, olha, que grandeza, né? Forma de recuperação moral. Então, vamos nos colocar no mesmo limiar, né? Não de forma horizontal, porque a forma vertical é do espírito, ele vai crescer. Então, a forma horizontal, ela vem através do nosso corpo. Então, nós estamos nos colocando no mesmo patamar. Se eu observo isso, eu me elevo enquanto espírito, né? Vitimado por calúnias utrizes, por calúnias ferozes, né? E empurrado ao fosso da injúria e da difamação entre amigos a quem estimas, quer dizer, entre as pessoas ao seu redor, se você é criticado, você é invejado e você é caluniado, né? Entre amigos a quem estimas, não te tenhas em conta de desventurado. Oh, meu Deus, que desventura, né? Igual aquele, né? Adeus, mundo cruel, né? O mundo não é cruel. Cruel é o meu pensamento. Então, que a gente realmente dê adeus a esses maus pensamentos, né? Está sendo convocado ao testemunho do silêncio e da confiança em Deus. Então, se alguém te dirige más palavras, sempre me lembro de Chico Xavier, né? Cala-te, silencia. Se você não puder falar coisas boas, fique em silêncio. Aquele revolver, se você começa a vomitar, porque realmente a gente vomita, né? Às vezes a gente precisa, mas a gente precisa fazer, por que que eu estou sentindo isso, né? Que eu saiba falar aquilo que está mexendo em mim de uma forma melhor, de uma forma mais branda, de uma forma mais humana, vamos dizer assim, né? E essa é a confiança que nós temos em Deus, porque Ele sabe, né? Ele sabe o que faz. Tomado pela angústia da desencarnação, aqui o medo da morte, né? O medo, eu falo assim, olha, eu tenho tanto medo, né, de morrer. O que que será que está me esperando lá do outro lado, né? Ai, meu Deus, não gosto nem que fala nessa palavra, né? Morte. Muita gente usa desencarne, às vezes até mesmo como uma forma de não falar a palavra morte, mas a gente ter consciência realmente de que desencarnação é deixar essa carne porque ia elevar o nosso espírito. Essa é a força, né? Essa é a nossa força. Por isso que a doutrina ela é consoladora, porque ela vem nos mostrar, ela vem nos provar que estamos aqui realmente de passagem, né? Que o que nós estamos aprendendo aqui, nós vamos levar para outra vida. E que nessa outra vida, né, que a gente tenha consciência disso, porque se você realmente aprende, você registra no seu perispírito. Então você leva, é lógico que a gente vai ser melhor, que a gente vai ser maior. Não vamos deixar de aprender, aprendendo sempre, mas a gente é como se a gente conseguisse subir um pouquinho mais, né? Então, tomada pela angústia da desencarnação, o medo da morte, de um ser querido, de alguém, nossa, meu Deus, a gente assusta porque chega de repente, né? Tragicamente arrebatado ou vitimado pelo desgaste biológico que a enfermidade cruel venceu, não te lastimes. Às vezes é complicado, né? Eu cito o exemplo aqui do Evandro, eu levei tanto susto, muito susto mesmo. O César até falou assim: por que que você está assustada desse jeito? O que que aconteceu? Mas esse é o processo. E aí, você não está aprendendo, não? Né? Me deu aquela sacudida. Puxa vida, é isso mesmo, né? Ontem mesmo, né, um senhor aqui, um apartamento, parelho aqui do meu, a moça chorando, o senhor simplesmente, ele desencarnou.
Então, assim, a gente levou susto, porque alguém aqui fala assim, nossa, tá distante, tá longe, parece que tá tudo bem. Mas o vizinho, um parente, amigo, uma pessoa, um irmão, uma irmã, isso mexe, abala as estruturas da gente, né? Porque a gente tem, Deus vem nos mostrar, olha, estamos aqui de passagem, não se esqueça disso, saiba disso, né? A morte é mensagem da vida. Então, é oportunidade. Quando o César fala assim, ó, o danadinho foi na nossa frente, né? Então, vai chegar o momento feliz dele que se foi, daquela pessoa que se foi, porque está do outro lado. Quer dizer, missão cumprida aqui. Essa missão foi bem cumprida? A gente não sabe. A nossa missão vai ser bem cumprida? Também não sabemos. Mas a gente tendo essa consciência, com certeza a gente vai conseguir alcançar um nível melhor. Se a gente souber quando a gente se for, que a gente se foi, né? Que a gente tenha consciência, olha, desencarnei realmente. É, então, é vida que segue. Vamos, vamos caminhar, vamos fazer outra coisa, né? Então, a morte, ela é mensagem da vida, ela contribui para a valorização da oportunidade existencial. Então, se a gente sabe que estamos aqui de passagem, então é essa oportunidade que a gente está tendo. Essa encarnação é a mais importante, porque ela é aquela em que eu vejo, eu sinto, eu estou conseguindo perceber, eu estou tendo a certeza de que a vida continua, né? Abandonado por companheiros e afetos que se afastaram do teu círculo, quando mais necessitavas deles, não seguirás a sós. Mesmo que os seus companheiros, os nossos companheiros se afastem, é vida que segue, né? Cada um. A gente fala assim, nossa, eu fiz tanta coisa para tal pessoa, aquela pessoa simplesmente virou as costas para mim. Eu não sei o que aconteceu com aquela pessoa para ela agir daquela forma. Ela foi má? Isso é problema seu? Não, não é problema meu. Se ela foi má, isso é ela com ela. Se eu entrar no mundo dela, se eu entrar naquela vibe dela, eu estou trazendo aquilo para uma coisa que não é minha, não é meu. Se eu fiz porque eu quis fazer. Se eu fiz de coração, tá feito. Eu falo, o que eu dei, tá dado, né? Eu costumo dizer assim, muita coisa que as pessoas, tem pessoas que, acumuladoras, né, que agarram aquilo e isso é meu, eu não dou de jeito nenhum, tá sobrando, tá empoeirando dentro de casa, tá acumulando, você tá lá firme e forte, agarrado naquilo, não abra mão, você não está usando, não abra mão, né? Então, eu costumo brincar assim, o que é meu, o que está comigo aqui nesse momento, está comigo. O que é meu é meu. O que é seu é seu. O que é meu pode ser seu. Então, assim, você saber que você está, que aquilo que você tem, você pode passar para frente, né? E que que bom que a gente pode passar para frente, ajudar pessoas, isso é ser caridoso, né? Isso é ser humilde, é você perceber que que você que você tem outras pessoas. A gente não está só porque Deus, nós temos essa energia, né? Nós temos a presença de Jesus na nossa vida. E se eu posso passar para frente, eu não estou seguindo a sós. As coisas que eu construí, se eu posso passar para outra pessoa que não tem, ou que tem necessidade, ou que tem menos, que bom, é a maior prova de que nós realmente não estamos sós, né? Mas esse não seguirá sós nós temos essa energia suprema que nos rodeia, né? O Senhor está convocando-te a labores, a trabalhos mais elevados, que te exigem solidão para melhor trabalhares o mundo íntimo. É aqueles momentos. É muito bom estar rodeado de pessoas, mas todos nós temos necessidade daquele momento de parar, de ficar sozinho, né, de pensar. A solidão, que ela seja solidária, né?
que não seja só a questão da você ser, é você ser solícito a você mesmo, né? É você poder caminhar com você mesmo. Só um minutinho, gente, espera aí. Achei que meu neto tinha saído. A vovó está aqui. Assodado por presenças espirituais negativas que te ameaçam, não te permitas autoanálises pessimistas. Então, se eu, no meu pensamento, se passar ideias pessimistas, que eu não puxo a cadeira para ela sentar. Não chegou, pensei, por que eu estou pensando isso? Ah, porque determinada situação me fez lembrar isso, e esse pessimismo, essa presença. Olha, você não é bem-vindo porque a minha força mental ela é maior, a presença de Deus está em mim, a presença de Deus ela é em mim. Assim é, né? Que te ameaçam, não te permitas autoanálises pessimistas. Trata-se de recurso superior, concitando-te a conduta mental e moral correta, a fim de permaneceres em equilíbrio, auxiliando aqueles que ainda se demoram na ignorância. Então, algumas pessoas, né, é o tempo de cada um, algumas pessoas, elas estão ainda aprendendo, né, vivendo e tentando entender determinadas situações. Eu vejo isso bem próximo, né, de mim. Eu vejo isso em mim, em coisas que, como eu disse, pensar na fragmentação do amor. Nunca havia pensado nisso, né? Isso é de uma beleza extrema, né? Então, se essas presenças espirituais negativas, se elas são constantes, então eu preciso de quê? Eu preciso, se eu não consigo resolver sozinho isso, eu preciso de uma ajuda. E se eu preciso de ajuda, eu vou procurar ajuda, seja um psicólogo, seja um psiquiatra, seja um amigo, seja uma casa espírita, o passe, né? Uma oração, né? A meditação. Nós temos aí, né? A meditação é você respirar. O que que é meditar? Meditar é você trazer o ar para dentro de você, respirar. Você, no sentido de fechar os olhos, é fechar os olhos ao externo e abrir os seus olhos para dentro de você mesmo. Então, isso é meditar, né? Então, continuando, né? Joana vem. Nem sempre êxito, desculpem, e o aplauso, o apoio como a glória terrestre significam conquistas valiosas, né? Conquista, né, da luta, a luta pela conquista da paz. Então, nem sempre aquelas pessoas que te aplaudem, não, muito bem, né? Aí você, ai, olha como eu sou o máximo, né? Eu sou must. Então, isso não significa valor, porque isso é externo. Então, se eu trago essas conquistas para mim, o meu espírito vai engrandecer. Se eu consigo entender que o engrandecimento do meu espírito é através daquela conquista, e essa conquista, ela sempre a gente acha que é uma conquista externa, mas é uma conquista que vai nos engrandecer enquanto espíritos, e eu vou crescer como pessoa. Então, socialmente, eu não vou ser visto como simplesmente eu sou mais um, né, na jogada. Mas esse mais um, se eu tenho essa missão de estar aqui, de ser presente, então que eu esteja realmente presente, que eu realmente esteja aqui, não só para o outro, para a sociedade, principalmente para mim mesma. Se para mim mesmo, né, o homem se eu trago isso dentro de mim, é lógico que eu vou colocar isso para fora e vai ser refletido através de quê? Através da minha aura, através do meu semblante, através da minha tranquilidade, através dos meus olhos, né? Os olhos são o espelho da alma. Então, muita gente olha para mim e fala assim: você está triste até terça-feira, né?
A Lígia falou assim: estou te achando meio triste. Por quê? Porque eu havia lembrado de uma amiga que havia partido, né? Então, assim, eu não deixei aquela situação, não que eu tivesse triste, não. Mas, assim, a saudade, é impossível você não sentir saudade. Se eu tenho saudade, é porque foi bom, eu penso assim, né? O apóstolo Paulo, reflexionando em torno de tais dificuldades e testemunhos, afirmava, conforme se lê em Hebreus 12, versículo 7, é para a disciplina que sofreis. Deus vos trata como a filhos, pois qual é o filho a quem o pai não corrija? Então tá aí, né? Qual é, né, o pai que não corrige o filho? Nós temos aí a sociedade como está aí. Os pais sempre fazendo as vontades dos filhos, os filhos estão querendo o quê? Os filhos estão pedindo limite. A falta de limite deles é, olha, olha para mim, pai, eu quero que você olhe para mim. Coloca limite em mim. Eu estou fazendo tudo aquilo e eu estou fingindo que eu não estou vendo. Eu estou criando verdadeiros monstros. E esse monstro que eu estou criando, eu tenho em mim, eu trago dentro de mim. Se eu conseguir perceber isso, maravilha. Sempre há tempo de você refazer. Não é técnica de reabilitação? Então é momento. Então, se eu estou percebendo isso, então é agora. Nossa, já estou grande, mas é agora. Agora que eu consegui enxergar, agora que eu vi o que eu fiz tudo de errado. Então agora eu quero caminhar junto de você, eu vou trazer para perto, mesmo que você rejeite. Mas o meu caminho, nós vamos caminhar juntos, eu estou do seu lado, mesmo que você erre, porque eu estou aqui para te ajudar a acertar, né? Aí Santo Agostinho, né? Santo Agostinho, durante 30 anos, a mãe dele, Mônica, né, rezou pedindo para que ele visse, né, olhasse Deus, que Deus era a presença. O dia que ela conseguiu, que Santo Agostinho, né, que Agostinho, ele conseguiu enxergar e deixar tudo aquilo, a vida mundana que ele tinha, e viu que o caminho era realmente Deus, que era Jesus, o caminho, a verdade, que a vida era isso aí. Aí a Santa Mônica, conhecida como Santa Mônica, ela desencarnou, porque a missão dela era trazer o filho de volta à vida, de volta a Deus. As dores que chegam aos corações em luta de redenção não têm caráter punitivo, nada de punição. Estamos aqui para aprender. Antes constituem técnicas de educação, técnicas de reeducação de que se utiliza o pai amoroso, convocando o filho rebelde à edificação interior, à reparação dos próprios erros. Então, se essas dores nos chegam, são verdadeiras formas de educação, de reeducação, para que a gente repare os nossos próprios erros, para que a gente conquiste o nosso êxito, né? Que eu saiba que o aplauso, que eu aplauda a mim mesmo, sem querer mostrar para os outros que eu sou maior, que eu sou melhor. Júbilos, facilidades, conforto, beleza e saúde são concessões espirituais de que os seus possuidores terão que prestar contas conforme o uso que deles façam. Então, se há muita facilidade, se eu utilizo disso, desse conforto, dessa saúde, dessa beleza, se chegou para mim e eu não valorizo nada disso, se eu jogo a minha beleza fora, se eu jogo a minha saúde fora, se o conforto, se eu abuso de tanta coisa que eu tenho, né? Isso eu vou prestar contas. Pode até não ser nessa vida, mas eu vou prestar contas mais cedo ou mais tarde. E aí,
Joana, ela termina aqui. Convencionou-se que o amor de Deus deve sempre oferecer o mais agradável à criatura humana, mesmo quando esta não tenha condições de multiplicar os títulos de sabedoria que lhe são concedidos, desperdiçando tempo e oportunidade, que recuperarão com lágrimas e angústias. Foi falado, você vai prestar contas. A quem muito foi dado, muito será cobrado, né? Desse modo, as ocorrências consideradas como infortúnios, quando não provocadas pela incúria ou pela insensatez, constituem recurso salvador oferecido a todo aquele que se encontra em débito. Se eu estou devendo, né? Eu tenho algumas ocorrências e eu posso enxergar isso como algo. Eu me vejo como eu não mereço isso, sou vítima disso. Mas se eu estou passando por esse infortúnio, é porque eu preciso disso, né? Deus, eu nem eu posso pedir 1 milhão de coisas e Deus vai me mostrar alguma coisa ao contrário. Não é, Deus não vai me dar aquilo que eu quero, Ele vai me dar aquilo que eu preciso. Eu consigo enxergar isso? Eu consigo ver isso? Para que mais facilmente supere as próprias dificuldades e recupere a paz íntima, avançando para a bem-aventurança que lhe está reservada. Então, estamos todos a caminho da luz. Estamos aqui para aprender. Por mais difícil que pareça, por mais difícil, por mais sofrimentos que eu tenha, por mais abandono que eu sofra, por mais limites, né, que eu consigo enxergar, se eu tenho isso, se eu estou sofrendo determinado sofrimento, é porta de entrada para um bem maior. Então, se eu tenho tudo isso, então eu estou a caminho de quê? Se todas essas dificuldades, eu estou a caminho da paz íntima. Eu consigo perceber isso, né? Eu consigo entender isso? Então, se eu consigo e se eu me pergunto, não por que está acontecendo comigo, ou o que isso quer me ensinar? O que que eu devo aprender? Então, você está sendo humilde. Olha, seja o que for, eu agradeço, porque é um momento, é chegado o momento de eu encontrar em mim mesmo, dentro de mim, uma paz. A paz íntima é a luta, né, pela paz, né? Lutar pela conquista da paz. Então, tudo isso, sofrimento, dor, abandono, injúria, calúnia, tudo isso são dificuldades que vai fazer com que eu recupere a minha paz, né? Que vai fazer com que eu avance para o bem que está reservado para mim. Porque o bem está há sempre algo melhor. Se nós estamos aqui é porque a gente ainda tem muita coisa de ruim, de mal, né? Porque se eu não tivesse, eu seria um ser superior. Por isso, esses seres de luz, né? E o bem para eles, mal não existe. Então, os metais que não experimentam a fornalha ardente não podem ser modelados, adquirindo valiosas formas para se tornarem úteis. Os metais somos nós, né? Nós estamos aqui sendo modelados, sendo burilados, né, para a gente adquirir forma valiosa, né, para que a gente seja útil. As gemas preciosas que não recebem lapidação permanecem brutas e sem aplicação. Então, se eu estou passando por tudo isso, é porque eu preciso, né, de lapidação. Eu tenho que sair desse estado bruto e vou entrar para um estado mais lapidado, mais limpo. Fecha para mim, por favor. O bloco de mármore ou de granito para revelar a estátua. Desculpa.
que se encontra no interior recebe os golpes do martelo e do cinzel com resignação. Então, o mármore, né? Tanto esse mármore de Carrara, né? Fala assim, nossa, é um mármore de Carrara, as estátuas são lindas, maravilhosas, representam a beleza, Vênus, né? As deusas. E esses golpes, todas elas são belas porque passaram por golpes de martelo, passaram pelo cinzel, passaram pela lapidação. Também o espírito, para desvelar o anjo que ele dorme no imo, no íntimo, não prescinde dos instrumentos de lapidação, do calor do sofrimento, das asperezas provacionais, né? Então, para eu descobrir esse anjo, que eu seja um ser superior, eu vou trabalhar todo esse processo de lapidação, né? Porque a Terra é um mundo transitório. Também efêmeras, passageiras, são as suas dores e alegrias, que deves trabalhá-las para se transformarem em júbilos eternos. Alça-te os páramos da luz, em pensamentos e aspirações, e os espíritos sublimes te manterão em processo feliz de libertação. E aí, para fechar, toda crise é fonte sublime de espírito, renovador para os que sabem ter esperança. Então, esperança de uma vida melhor, né? Chico Xavier já dizia isso, de uma vida melhor, de, novos caminhos, que a gente saiba puxar esse homem velho para perto da gente e que através dele que a gente consiga enxergar um homem novo, um homem que está a caminho da luz. Então, o que eu tinha para falar com vocês era isso, e desde já